Olá, sou Marília Pereira e continuando esse mês com os nossos convidados especiais que estiveram aqui na Flipossos. Eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade porque no corre-corre do dia a dia da gente e tal, às vezes passam pessoas de grande importância na cidade. Quando eu digo grande importância, não é gente com carrão, não é gente com Mercedes, não. É gente que tem o que trazer para a gente, que tem o que nos oferecer em termos de motivos para viver, né? E então, através da Flipossos, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas muito ricas, pessoas muito interessantes e que tem recado para deixar e que tem um legado para nos deixar por poucos dias que eles passam aqui. E já nos programas passados a gente procurou trazer pessoas de grande valor também. E hoje em especial eu tive a oportunidade de conhecer então na Flipossos a doutora Aceli, que que tem já diversos livros lançados e que tem um trabalho muito especial dentro da sua carreira médica. E além de ser uma pessoa especial, uma pessoa doce, uma pessoa que passa um afeto, que passa um sentimento e que passa uma verdade de vida para a gente. E dentro da nossa busca de bons motivos para viver, ela é uma pessoa que se enquadra no nosso programa, que se enquadra dentro desse nosso querer participar com todos vocês de momentos mais... Eu acho que felicidade é uma bobagem, mas de momentos que nos enriquecem cada vez mais. Doutora Aceli, que além de tudo bonita e simpática, muito prazer em recebê-la aqui na simplicidade do nosso programa, do nosso cantinho, e com certeza eu me enriqueci muito em conhecê-la e tenho certeza que você levará ao nosso público uma parte dessa riqueza. Prazer em recebê-la. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu sou de Poços de Caldas. Pois é. Moro há quase muitos anos já em Belo Horizonte, desde criança, mas venho sempre passar férias. E ver a Flipossos está me encantando muito, né? Assim, ver tão cheio, com tantas pessoas, a juventude toda lá comprando livros, se interessando por eles. E soube desse programa e conheci, né, tive um tempo de tomar uma taça de vinho com Marília, que foi maravilhoso. E fico muito agradecida à vida, à oportunidade de estar aqui, né? Que também, como você disse, são coisas que nos enriquecem. Claro. E Poços ainda tem uma coisa especial para mim, porque meu avô foi dono da livraria Vida Social. E os mais velhos que nos estão escutando sabem que livraria que foi essa, que já se encerrou há quase 30 anos, mas que durou quase 60 anos. Era uma livraria ali em frente às termas, né? E que todo mundo comprava seu material escolar. E uma livraria, meu avô era advogado, meu pai também, mas essa livraria sobrevive quase por amor aos livros do meu avô. Ela nunca foi muito lucrativa, mas ela era isso, como você falou, ela era rica, né? Uma livraria que recebeu Jorge Amado, por exemplo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Você tem mais de um livro e na feira agora você lançou esse daqui, mas você já fez o lançamento dele anteriormente, né? Já. A Bula da Vida é uma fábula sobre meditação e medicação, é da editora Autêntica, né, do Grupo Autêntica, da editora Gutenberg. Ele foi lançado em novembro de 2013. E eu fiquei muito feliz porque ele foi lançado dentro de um hospital, o Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, o que mostra que uma linguagem como esse livro fala, né, que abre para as outras possibilidades da medicina integrativa e para a meditação e para um olhar amplo, né. Eu sou clínica, eu fiz clínica médica, mas exerço também a homeopatia há muitos anos e dou grupos, inclusive de meditação. Quer dizer, isso é uma abertura, né? No Rio também eu vou daqui 2 semanas e eu tenho feito às vezes em livraria, mas no Rio, por exemplo, eu vou fazer dentro da faculdade Cândido Mendes, né? Sim. Então, é uma coisa importante, claro, né? Você está perto dos universitários, então é algo que essa medicina que um dia foi tratada quase como alternativa, né? Quase marginal, hoje ela vem bem recebida, até por causa que os custos médicos estão muito altos
e principalmente o custo para os seres humanos, né? É uma medicina que só trabalha com exames e com medicações e que não previne tanto e não olha o ser para o todo, ela custa muito caro financeiramente, né? Os planos de saúde e o próprio SUS não consegue bancar, e também para os seres humanos em especial. Isso sem contar com as graves consequências do excesso da medicação, medicação altamente tóxica, que vem sendo uma contínua e frequente base de uma quase que empurração da doença, né? Então, eu às vezes fico pensando esse sistema de distribuição dos remédios para doenças crônicas, tipo diabetes, a pressão alta e não sei mais o quê. Então, a maioria das pessoas, às vezes, pegam o remédio e nem tomam, vão guardando aquilo em casa, ou tomam sem saber para que está tomando, às vezes nem estão precisando mais, ficam tomando. Então, eu acho que a nossa medicina atualmente está tão cruel. Eu acho que a gente sempre fala que a gente não pode ter preconceito, mas a gente tem que ter conceito. Eu trabalho muito assim, como ideia, eu fiz clínica médica, né, trabalhei em CTI. Então, nós não estamos com preconceito, nós não estamos falando mal de nada, nós estamos querendo interdependência, que é uma palavra que quer dizer estamos todos interligados, como as redes, hoje as redes de internet ou a telefonia mostrou, nós estamos todos ligados hoje, não tem muita saída, né? Nós estamos próximos. Então, a gente tem que reconhecer o outro e saber onde é que esse outro está. Então, as medicinas, as várias escolas, seja acupuntura, homeopatia, psiquiatria, fisioterapia, ou as outras áreas, como a psicologia, elas têm que se somar. Claro. Nós estamos tratando de uma pessoa, né? E é importante ouvir essa pessoa. É uma defesa que eu faço muito, assim, dessa relação médico-paciente e desse encontro das pessoas. Por quê? Como você disse, a pessoa recebe um remédio. Mas e daí? Ela sabe como tomar? Ela tem quem dá, se é uma pessoa de terceira idade, ela tem quem lembre o horário, né? Enfim, esse remédio mesmo, ele está dando efeito colateral, mas a fábula da vida, né, esse livro, ele é uma fábula. Então, eu sou uma contadora de história, eu aprendi que uma das tarefas médicas é recontar a história da pessoa, é ajudar a pegar a história que ela está te trazendo, por mais sofrida que seja, e dar um novo olhar, e dar uma nova oportunidade, mesmo que seja através de uma cirurgia ou de um remédio, uma insulina, mas num todo. Não basta ser um remédio. Remédio é uma coisa que é para remediar. Medicação, eu até aproveitei e falei na bula da vida, meditar e medicar vem do mesmo radical med, que é ajudar ao outro a trocar a medida da sua realidade, a medida da sua pressão, a medida do seu peso, à medida da sua alegria, às vezes com o antidepressivo, mas também à medida de toda a sua vida, porque a pessoa tem que participar da saúde dela. Eu sempre brinco com isso, que eu há muitos anos não trato, não vivo da doença de ninguém. Eu vivo da saúde, de auxiliar a saúde dos seres. Né? Então, e nesse olhar, a meditação não entra como um medicamento, né, um dos medicamentos, e lembrando sempre que medicação, os remédios estão dentro da medicação, mas uma medicação pode ser uma cirurgia, pode ser uma interferência, uma fisioterapia, mas pode ser um programa como esse, pode ser um livro. Eu acho que a arte é um grande medicamento, né? E pode ser o amigo, pode ser a palavra, né? Pode ser o mestre espiritual, que também às vezes é um medicamento. Então, medicar, ajudar o outro a interferir na medida da realidade da vida dele, é algo muito especial, né, muito perto do sagrado, como era a medicina antigamente, e lembrando que todos nós, de certa forma, somos coterapeutas, nós somos auxiliares uns dos outros. Esse papo é muito gostoso, que a gente não dá nem vontade de interromper para fazer um comercialzinho, mas nós precisamos dar uma paradinha e voltamos já já no segundo bloco. E eu vou pedir à doutora Arceli para falar um pouco também sobre meditação, que é uma das ferramentas que ela usa e que são tão importantes para a gente conseguir botar o nosso cérebro
descansar, porque quando a gente está dormindo, eles trabalham mais do que a gente. Se vocês não sabiam, fica sabendo. Então a gente precisa aprender a meditar para dar essa descansadinha. Voltamos já já, falando novamente com vocês, com a doutora Celi. Até já. Pois é, eu sempre falo da importância da nossa saúde de maneira geral também, né? Hoje nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de relaxamento, nós estamos falando de qualidade de vida e de bons motivos para viver. Então, é preciso que a gente tenha essa disponibilidade. E depois dos 15, a gente vai ficando com o joelhinho mais trancado, com a coluna mais enroladinha. E para desenrolar tudo isso, o Pilates é a melhor qualidade. Dá uma ligadinha para a Gabriela Mus, que ela vai te botar em dia, em ordem, para você enfrentar o seu cotidiano. O estúdio da Gabriela Mus é perfeito. Ela faz um atendimento personalizado e ainda faz também um atendimento domiciliar, de primeiríssima linha. Dá uma ligadinha para a Gabriela, com certeza você terá sua saúde perfeita. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Estamos voltando agora no segundo bloco com a doutora Celi Ovelac, que é uma criatura encantadora, além de tudo, poço-caldense, que hoje está há muitos anos já em Belo Horizonte, mas que veio nos enriquecer com a sua literatura mais uma vez aqui na Flipócios. E está sendo uma honra para nós tê-la conosco aqui hoje. A Celi, você começou a falar a respeito da meditação. Eu fiz essa referência, essa brincadeira e tal, que é para a gente descansar, porque nosso cérebro trabalha mesmo mais quando a gente está dormindo, né? Como é que funciona essa meditação? Porque às vezes a gente fica pensando que meditação é não pensar em nada e a gente não consegue fazer isso, aí dá preguiça. Conta um pouco para a gente a respeito disso. Primeiro, meditação quer dizer assim, voltar para casa, a casa que a gente nunca saiu, que é para dentro de nós mesmos, né? Meditação, eu acho que tem quase todas as tradições espirituais, e eu aprendi a meditar dentro do budismo, dentro do Zen budismo, mas como uma ferramenta que pode ser ensinável, que pode ajudar a despertar outras pessoas a meditar, independente da tradição espiritual que ela frequente, né? Meditação, nos primeiros estágios dela, hoje é quase que uma necessidade de saúde pública, porque nós estamos numa sociedade hiperativa, né? Então a gente fala que as crianças são hiperativas, mas elas são um espelho do que nós estamos vivendo. Uma sociedade que adquiriu muita tecnologia, né? Como os telefones, a internet ou a própria televisão. É hoje maravilhoso. Criança com 2, 3 anos já está com um tablet na mão. Eu acho isso meio criminoso, né? Mas... É um excesso de estímulo. Quanto mais você amplia, quanto mais fartura você tem, mais centro você precisa ter, mais presença, e meditação é presença. Por exemplo, se você vai a um rodízio que tem 40 pratos, mas você tem que ter um certo centro para escolher. E se você não tiver consciência, e consciência é aquilo que sabe, chegar no final você misturou feijoada com peixada, né? Assim, vira aquele prato que não dá para comer ou muito indigesto. Então, a vida tem sido assim, né? Esse acesso até que o Brasil teve, né, da população que teve acesso a bens de consumo, por um lado isso é maravilhoso, por outro lado é perigoso para todos nós, como sempre foi para os muito ricos. É tanto que a pessoa tem, como dizem as pessoas, congestão, né? Indigestão de tanta coisa. Então é preciso que a gente tenha um discernimento, uma presença. Então, numa sociedade hiperativa, mais do que nunca é preciso que as pessoas voltem um pouco assim para onde que eu estou, quem que eu sou. Porque senão a gente entra na hiperatividade ou na exaustão. Nós estamos tão cansados que a gente aceita qualquer coisa. Se alguém perguntar onde é que você está indo, tem uma historinha que fala que um homem está montado no cavalo
e que o cavalo está andando muito depressa, e passa o outro e pergunta, onde você está indo? Aí ele responde, não sei, pergunta para o cavalo. Então a vida da gente anda assim, a gente corre, 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 que possa ser um pouco mais tranquilo, mas nas grandes cidades, você está correndo, você não sabe nem para onde que você está indo, para que você está comprando se você precisa daquilo. Com uma sociedade com grande atividade na publicidade, estímulos para comprar, consumir e tal. Essa é uma época, né? E uma época muito de uma sociedade que serve a economia. O maior prédio de uma sociedade reflete a que ela está servindo. O maior prédio na Idade Média eram as igrejas, né? Notre Dame, etc. Depois você tem uma outra fase, que o maior prédio, por exemplo, em Belo Horizonte, era o Palácio do Governo, ou em Brasília, o Catete no Rio e tal. Hoje os maiores prédios são os shoppings ou os bancos. Então não há dúvida que nós estamos a serviço disso. Isso é um momento da civilização, a gente não tem como escapar. Mas individualmente e nas nossas pequenas bolhas, né, de realidade, nas nossas famílias, nos grupos que a gente está, nós temos que nos esforçar para utilizar isso, para montar no cavalo, e não o cavalo disparar para aquele lado que ele quiser. Então, meditar é um pouco assim, é como se você tentasse levar a sua mente para passear, e não ela te arrasta para onde ela quiser ir. As pessoas, às vezes eu falo, estágio 1 de meditação é 3 minutos, 2 a 3 minutos de meditação, de atenção focada. Aí todo mundo está ouvindo e fala, poxa, 2 minutos, 3 minutos, mas não é fácil, porque se você olhar para uma vela, ou só prestar atenção na sua respiração, logo a sua mente escapa, ela arruma 1000 assuntos. Se for mulher, piora um pouquinho. É verdade. Porque as mulheres, elas estão sempre atendendo ao mundo. Os homens, por exemplo, quando eles estão vendo futebol, eles estão vendo futebol. Isso é uma atenção focada. Né? Fazer tricô é fazer tricô. Então, isso é presença, são os primeiros estágios de meditação. Todo atleta sabe fazer isso, assim, porque se ele pensar em outra coisa, ele não é um bom atleta. Isso traz uma profunda presença para si mesmo. Eu sempre gosto dessa palavra porque as pessoas lembram. Tem um gesto de bondade consigo mesmo e por alguns minutos volte a sua atenção para onde o seu corpo está, o que você está fazendo, quem é você. Com isso, você começa a treinar essa atenção focada, que tem nomes, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas você aprende essa atenção focada. Para quê? Para treinar a mente, levando ela para passear. Você quer pensar o que agora? Depois você sai da arrebentação dos pensamentos, do tráfico, e começa a olhar. Então você começa a ter um pouco mais de lucidez e presença. Técnica de meditação também. Tem uma coisa que nós herdamos dos orientais, que é uma postura, que é estar alinhado, os chakras, a clavícula aberta, bem sentado, assim, né? Uma postura. Essa postura, que é considerada a postura dos reis, dos faraós, ela nos aquieta. E o fato de você aquietar o corpo, a mente, nossa mente é plástica, é como uma água, ela vira qualquer coisa. Então, se o copo está estável, a mente começa a ficar mais calma, menos chacoalhada. Toda mãe sabe disso. Se a criança está agitada e ela quer chamar a atenção da criança agitada também, vira um problema maior. Mas se você se aquieta, a tendência da criança é copiar a mãe. Por isso que, às vezes, no primeiro filho, uma vovó ajuda tanto, porque ela está de fora da alimentação, daquela confusão ali. Então, ela chega, acalma e tudo vai se acalmando. Assim que funciona. Essa postura, ela pode ser usada num casamento, num batizado, numa missa, uma presença. Eu estou aqui. E ao esvaziar, nós somos mais lúcidos, porque a nossa mente é lúcida, ela é clara, ela é transparente, ela é saudável. É esse lado muito que eu tento não tratar, porque esse lado não tem como tratar, não tem remédio para isso, mas tem como despertar. É como se a nossa mente estivesse sujinha, uma janela toda suja, ou um dia bem nublado. Mas lá atrás tem sol, tem clareza, a gente está precisando cada vez mais entrar em contato com isso. Basta abrir a janela. É. Nas noites, naturalmente, nós iríamos para esse lugar mais tranquilo, né? Um terapeuta muito conhecido chama o Jung, né? O Jung fala desse inconsciente coletivo, desses sonhos, porque terapia não é quem frequenta terapia, porque teria muito poucas pessoas, né, que, na média da população, que podem ir a um terapeuta. Hoje as pessoas estão mais abertas, muitos serviços oferecem, e é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa.
mas nem todos estão abertos ou podem ir, tem tempo ou condição financeira para ir, né? Ou tem cidades que nem têm esse tipo de serviço. Mas nós todos, felizmente, a natureza nesse aspecto é justa, fazemos as nossas pequenas terapias à noite. Sonhamos, brigamos, lutamos, beijamos quem a gente sonhava. Então aí é liberado muitos ciúmes, muitas raivas, também nos despertam muitos amores, é o nosso filme particular, né? O sonho é o filme, é o mito particular de cada um, né? É um filme que a gente faz toda noite. Mas a nossa sociedade hiperativa atravessa um problema. Nós chegamos tão agitados à noite que nós não dormimos. Né? Porque os bebês dormem assim em qualquer lugar, ou dormiam, né? Nem sei, eu não tenho netos ainda. Mas eles dormem assim, né? E a gente não tem aquele sono de entrega. Com isso, muitas pessoas já passam para os indutores de sono. O que eu acho um crime, só se você precisa mesmo, né? Porque você deveria tentar os chás e tantas outras técnicas antes disso. Mas é claro, não dormir, talvez a indicação seja de medicamento para dormir. Mas os medicamentos para dormir, os indutores de sono, muitas vezes tiram essa memória. Capacidade, não. Essa memória do sonho. A pessoa costuma não lembrar do sonho. E é uma pena, porque é o nosso mundo mágico, é o nosso arsenal de cura que está nos sonhos. E, então, aqui vai uma receitinha, que é, antes de dormir, na noite, não estimule mais a sua mente. Não ponha livros técnicos para ler, ponha livros que você, contos, orações, coisa que vai induzir um bom sonho. Evite abrir muitos computadores, abrir contas para pagar à noite. Porque isso tudo agita e você tem mais dificuldade de ter bons sonhos, que é um grande medicamento, né? Como sonhar, dormir é um grande remédio. Tanto que muitas vezes todo mundo sabe disso, quando uma pessoa está muito grave, fisicamente, os médicos induzem os sonhos, né? O sono como induzido, que é para recuperação, ajudar a recuperação da saúde. Está vendo como é que é gostoso ficar ouvindo, que o tempo passa e a gente gostaria de ficar aqui 5 horas ouvindo, né? Mas nós vamos dar uma paradinha agora e voltamos no terceiro bloco. E fiquem atentos aí, porque realmente hoje nós temos bons motivos para viver muito bem. Pois é, minha gente, hoje nós estamos falando, além de falar de cultura, falar de livros, falar desse mês maravilhoso que a gente está se referindo a esse evento tão importante que aconteceu aí na cidade, nós estamos contando um pouco desse trabalho maravilhoso que é de saúde com relação à doutora Aceli. E aí eu fico pensando na importância de tudo isso da nossa saúde bucal, porque a gente, para se sentir bem, é importante você também estar segura, né? Sem as dores físicas, sem algum incômodo, a segurança no falar também, a segurança para esse sorriso e para esse relaxamento do que a gente está falando hoje. Então, se você tem um probleminha, dá uma ligadinha lá para o Instituto Implar e com certeza vocês terão uma saúde bucal de primeira linha. Dá uma ligadinha para lá, agende uma visita e não se esqueça, Instituto Implar, a melhor qualidade bucal do Brasil. Bem, estamos voltando no terceiro bloco, que pena, né? Podia ter mais 3. Mas eu estou aqui, olha que capa maravilhosa, mostrando esse livro que foi anterior ao Bula da Vida, que é A Chave dos Labirintos, que eu não vou falar muito dele, porque eu quero voltar a falar um pouquinho desse livro atual, desse livro mais recente, mas é só para ter uma ideia do bom gosto, da qualidade, e esse bom gosto não reflete só na capa, ele está em toda a sua essência também. Então eu vou voltar a falar, eu vou perguntar, porque vendo o livro da Aceli, além da capa maravilhosa externa, ela tem dentro, como ela é médica, ela fez uma bula. A gente, quando compra um remédio, não vem aquela bulinha que a gente precisa ler e não consegue ler, porque aquilo é muito chato e incompreensível também, né? Eu estou aprendendo a farmacologia dentro da faculdade, agora eu tenho que aprender a ler bula, né, de remédio. Mas como é difícil, né, minha gente? Mas essa bula aqui
é realmente diferente. Aceli, fale um pouquinho desta bula para a gente. Bom, eu queria muito passar essa ideia de que o maior remédio que a gente tem da vida é a própria vida, né? A gente sabe disso, a gente tem a oportunidade de ver um pouco mais, sabe disso. A vida é um grande remédio, se a gente prestar atenção, ela ensina muita coisa e nos dá muitos recados de que está errado, aqui está certo, inclusive os sintomas físicos. Um dos capítulos desse livro chama-se A Febre Fala, mostrando que os sintomas falam. Os sintomas não são para calar a boca só, né? Tomar um antitérmico e pronto. Eles são para ser ouvidos. Eles, inclusive, nos mostram sinais, às vezes anos antes, que por isso até que eu me tornei homeopata, de um sintoma que vai virar uma doença depois. Anos antes, aquele sintoma já está lá, né? Às vezes a gente fala, fulano teve uma morte súbita. Não, morte súbita é um acidente, um assassinato, uma coisa assim. Mas uma pessoa, um infarto, uma coisa, não é uma morte súbita, porque aquilo vem os sinais, às vezes, né? Raramente é uma morte súbita mesmo, num jovem e tal. Normalmente há sinais, a família já sabe que aquela pessoa não está bem. E, então a bulinha foi isso, é para lembrar, ela fala de um detalhe que eu sempre gosto que é o prazo de validade, né? O prazo de validade da vida é temporário, a gente esquece disso. E indeterminado, ninguém sabe quanto tempo tem de vida. Isso não é para ameaçar ninguém, mas é para a gente valorizar cada dia. Normalmente eu trabalho com artistas plásticos, né? O 7 Labirintos foi assim, uma ilustração assim linda, mais infantil. E esse aqui é um trabalho com a artista plástica Jussara Costa, que me cede a obra dela com mandalas lindas. A gente de repente pode mostrar uma imagem no final. E também deu o trabalho de desenhar os objetos. Porque nessa fábula, quem conversa é o estetoscópio, é a almofada de meditação, é a balança, a maca, o tapete da sala, com o médico. Primeiro, que eu achei mais fácil, eu sou uma contadora de história, mais fácil falar o que eu quisesse através do aparelho de pressão, né, do termômetro. E segundo, que é um jeito de chegar perto das pessoas. O Chave dos Labirintos foi patrocinado pela Lei Rouanet por Furnas, e aí eu tive a oportunidade de falar desde os embargadores, né, num seminário deles. Então eu falei várias vezes para o jurídico, para o Tribunal Militar, e a populações tão diversas e as comunidades do Rio. Então, mas contar uma história, todo mundo entende. O coração da gente entende o simbólico, né? Que, como diz o Boff, é lançar junto. Então todo mundo pode entender uma história assim. E a pessoa pode entender no nível que o coração dela permite. E se você só quiser folhear as imagens, elas também, como a arte, elas vão ajudar de alguma forma. Elas têm muitas mandalas nessa obra. Mandala quer dizer círculo, mas como todo círculo, puxa para o centro e convida a gente. Não é à toa que marcas, né, de refrigerantes, marcas conhecidas, fizeram círculos, porque aquilo convida a gente, nos convida a centrar. Cada um tem sua técnica de estar mais perto de si mesmo, mas é importante em cada casa ter um lugar que é seu santuário. Antigamente chamava até a cadeira do papai, né? Mas um lugar, um canto, tenha você sua prática religiosa ou não, mas é uma música, um livro, uma poesia, porque tem coisas que não cabem na palavra, na prosa. Tanto que os poetas, igual nós estamos nesse festival, nessa feira está sendo muito homenageado Fernando Pessoa, Adélia Prado está chegando, né? Então, esses poetas, eles são muito significativos, porque eles falam não numa palavra formal, a poesia, a música, as metáforas, né, que todos os grandes mestres nos deixaram, parábolas como Cristo, né, deixou tantas. Elas são muito importantes, porque mesmo que a gente não entenda com a cabeça, aquilo chega no coração. E a hora que você chega em casa, a sua tela abriu, a sua mente limpou um pouquinho, está menos nublado. Então, muitas vezes, quando a gente não pode ter acesso a um filho, a um amigo, a um momento difícil, a um idoso, né, num processo senil, mas a gente pode dar uma imagem, a gente pode dar um copo d'água com todo o nosso afeto. E isso é medicação. Esta é a bula que ela nos deixa de presente nesse livro maravilhoso. Eu estava vendo aqui só a primeira frase para encerrar esse bloco, ou melhor, encerrar esse programa.
Na apresentação da bula, ela diz: vida, este medicamento inigualável propõe a cada ser infinitas possibilidades. Ele vem cuidadosamente acondicionado em embalagens variadas, algumas frágeis, contendo flexível tempo do nascimento à morte. Alertamos que é uma medicação única, sem reposição, portanto, seja atencioso com os cuidados de armazenamento. Gente, isso é divinamente maravilhoso. Minha querida, muito obrigada. Antes da gente encerrar, você vai deixar esse livro à venda aqui em Poços de Caldas? Está naquela livraria que está na Comédia, né? Que está na feira. Eu acho que eles vão permanecer à venda lá. Permanecer à venda aqui. Bom, de qualquer forma, eu vou procurar manter o contato, como eu tenho feito com os outros escritores. Eu vou procurar manter o contato através do meu telefone para informar alguma coisa a vocês, porque eu escolhi a dedo as pessoas para trazer para esse programa e para os nossos telespectadores, que me dão muita honra de estarem conosco toda semana. Mais uma vez, obrigada por sua companhia e obrigada pela sua presença, de ter disponibilizado seu tempo, que fica tão curto aqui em Poços de Caldas, estar conosco. Obrigada. Muito obrigada. E a última coisa que eu gostaria de falar é que essa bula é genérica, porque cada um é um ser exclusivo e que vai ter que desvendar o próprio mistério da sua existência, que é única. A gente, desse jeito, a gente só vive uma vez. Então, cada um de nós somos preciosos, né? Somos uma centelha no meio do universo, mas única. É que eu desejo que a gente usufrua a bem-aventurança de estar vivo da melhor forma, com todos os obstáculos. Eles são parte da nossa história também. É igual as rugas, né? Eles são as nossas histórias. Que a gente possa usufruí-las bem. Muito bom. Isso tudo nos trazem grandes motivos para viver. Até a próxima semana.